Olá, internautas do J+, hoje a coluna excepcionalmente traz uma análise, já que a gente está fazendo entrevistas aos sábados desde o início do período eleitoral, mas a gente está aí na véspera da eleição, então acho que a coluna pede, né, uma análise mais apurada aí e mais completa, já que a gente agora consegue ter uma visão de todas as candidaturas, das chances de cada um dos candidatos, né? E aí eu começo já meu comentário lembrando que para novatos, para os chamados neófitos da política, esse exíguo tempo de campanha de apenas 45 dias é muito ruim. Por quê? É pouquíssimo tempo para as pessoas conhecerem os candidatos. Eu tenho conversado com muita gente que nem sequer sabe para que cargos deve votar neste domingo. E, quiçá, né, saber quem são os candidatos. A gente tem feito uma campanha aqui no J+, com o apoio da SIC-CDL, para trabalhar a questão do voto regional. Lembre-se de quem se lembra de Canoinhas e região, né? A campanha já é um pouco mais aberta, porque, obviamente, que a gente não pode mandar no voto de ninguém, mas que pelo menos as pessoas se conscientizem de que quem é daqui tem mais chances de trazer recursos. Mas as chances dessas pessoas serem eleitas, infelizmente, são poucas. O que não quer dizer que a gente deve concentrar o nosso voto em quem a gente acha que vai ganhar, mas sim naqueles que a gente acha que realmente são mais importantes e são mais relevantes, especialmente para Canoinhas e região. Eu sempre digo, né, vocês já me ouviram falar outras vezes, o que um deputado estadual, uma deputada federal, uma deputada estadual, um deputado federal, que seja aqui da Canoinhas, pode trazer para cá, é muito, muito mais do que qualquer candidato de fora, que obviamente vai privilegiar a sua região por uma razão muito clara. É lá onde eles têm a maioria dos votos. Então, por mais que a gente não consiga eleger ninguém neste domingo, vamos persistir no voto regional, porque persistindo, a gente vai chegar um dia a termos, né, um deputado, uma deputada em Brasília e em Florianópolis. O que, não, claro, não significa que a gente não vai perder essa chance amanhã, porque as urnas estão zeradas. Cabe a nós votarmos e escolhermos aqueles que a gente acha que, de fato, vão ajudar a nossa região. Então, começo para essas duas primeiras votações, que, de fato, lá na urna vão ser as primeiras que vão aparecer, deputado estadual e deputado federal. Deputado estadual, eu vou usar como base aqui para fazer a minha análise uma postagem do Piara Boschi, um dos jornalistas mais respeitados aí do estado na área da política, né, falando sobre as chances de cada partido. Eu li a análise dele, ela é bem extensa, mas eu concordo com muita coisa que ele coloca aqui. Por exemplo, que o Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, vai ter talvez uma das maiores bancadas, porque justamente tem a grife Bolsonaro, que é muito relevante aqui para Santa Catarina, que é o estado mais bolsonarista do Brasil. Muito possivelmente vai dar ao presidente a maior votação que ele vai ter em todo o país. Então, o partido dele deve colocar mais candidatos na Assembleia Legislativa, né? A gente tem aí também uma condição aí, por exemplo, do MDB, que historicamente também consegue colocar bastante deputados na Assembleia Legislativa, né? Sempre tem um bom número de deputados e não deve ser diferente nesse ano, né? E a gente tem aí também a questão do próprio PT, que com o avanço aí do Lula, muitos indicam até a possibilidade de ele ganhar no primeiro turno, também vai colocar uma bancada bastante relevante. A bancada de esquerda, né? Que hoje o PT está numa federação. Por mais que o Estado tenha aí uma certa resistência ao PT, eles ainda vão conseguir colocar alguém lá, possivelmente. Que eu concordo com ele, né? O PL deve, então, formar uma das maiores bancadas por causa do presidente Bolsonaro. Ele aqui o Santa Catarina é extremamente bolsonarista, e isso vai alavancar candidaturas como a da Ana Campagnolo, do Carlos Humberto, do Gessé Lopes, do próprio Maurício Skudlark, que é canoinhense e que está no PL hoje, a entrar na Assembleia Legislativa. Até o Piara faz aqui um cálculo de 6 a 8 cadeiras, né? O MDB, que tem aqui o Paulinho Basílio como candidato a deputado estadual, vai ter um grande puxador de votos, que é o Antídio Lunelli, que inclusive é um padrinho, né, para o Paulinho. O Paulinho respeita muito ele, e ele foi rifado pelo MDB na disputa para governador e está indo para a disputa pela Assembleia Legislativa. Por toda a visibilidade que ele ganhou e pelo prestígio que ele tem junto ao eleitorado, deve ser um dos mais votados. E aí tende a puxar, né, outros candidatos. Mas aí tem uma fila longa até chegar no Paulinho. Tem o Fernando Kreilin, né, que já é deputado, apoiado pelo Aguiar, inclusive aqui. O Mauro de Nadal, o Vonei Weber, que é candidato à reeleição também, né? A Dircy Hederscheit também deve ser eleita. Então, por mais que o MDB consiga formar aí 6, 7 cadeiras lá,
o Paulinho vai ter que conseguir muito voto para bater gente aí desse nível aí, desses que eu acabei de citar, né? O PT, PCdoB e PV, que é uma federação hoje, por mais que o Estado seja bolsonarista, também tem ali figuras importantes que podem muito bem conseguir emplacar uma vaga na Assembleia. É o caso aí, por exemplo, da Luciane Carminati, que é candidata à reeleição, tem um mandato bastante respeitado, o Neudir Sareto, o Padre Pedro. Então, essa federação PT, PCdoB e PV deve formar aí de 5 a 7 deputados estaduais. O PSD do Júlio Garcia, do Napoleão Bernardes também foi rifado, né, pelo PSD na disputa para o governo do estado e está disputando a Assembleia, deve ser um grande puxador de votos. Está o Mário Mota no PSD hoje, que é um apresentador de TV muito famoso aqui em Santa Catarina. Tem a prefeita de São José, ex-prefeita Adeliana Del Ponte. São nomes que devem emplacar aí no PSD com 4, 6 vagas no Congresso, na Assembleia, perdão. Progressistas, você tem também nomes como o Zé Milton Schaeffer e Altair Silva, o João Amin, que são candidatos à reeleição, devem emplacar aí, né? E eu sempre falo isso da ótica de que foi pouco tempo de campanha e aí aqueles que já são mais conhecidos têm mais chances diante disso. A Federação PSDB e Cidadania também deve emplacar aí de 3 a 5 deputados. Vicente Caro Preso está nessa federação, o Marcos Vieira está nessa federação, Marcelo Casagrande, que também teve um papel muito importante no governo Moisés, né? A União Brasil, que tem o Abrão Mussi aqui de Três Barras, né, um candidato à comarca. Segundo a projeção do Piara, deve formar de 3 a 5 deputados, mas aí tem o Felipe Estevo, o Jair Mioto, o Lércio Schuster, que são candidatos à reeleição, logo tem uma preferência aqui. Então, para que o Abrão pudesse chegar, ou poder chegar, né, a uma vaga na Assembleia, vai ter aí que concorrer lado a lado com gente que tem bastante peso, mas que também ajuda, né, a trazer outros deputados, porque vai ter uma boa votação. O Podemos, ele deve eleger também de 3 a 4 deputados, na projeção aqui do Piara. O Republicanos, de 2 a 3, né? O Novo, que não tem mais o Bruno Souza, que é um deputado que se projetou muito por ser oposição ao governador Moisés, mas vai para a disputa federal agora, né? E o Novo pode aí formar também pelo menos uma cadeira, assim como o PSB, o PDT do Bradonski aqui, o Bradonski é candidato pelo PDT, mas deve eleger 1 a 2 deputados, e é bom lembrar que tem o Rodrigo Minotto, que é candidato à reeleição pelo PDT. A Federação PSOL e Rede, o PTB, o Patriota, todos esses aí devem formar pelo menos um deputado, né, mas com muito custo, porque são partidos aí que têm poucos candidatos de expressão, né? O único desses partidos que eu falei para vocês, que nem tem projeção aqui pelo Piara, é o Avante, que seria o partido do Índio, né? E que de fato dificilmente forma pelo menos um deputado, né? É bom lembrar, o Índio não recebeu nada para fazer campanha, ele está reclamando bastante, e dinheiro é muito importante numa campanha, né? Dito isso sobre o quadro na Assembleia Legislativa, vamos para o segundo voto, que é do deputado federal. Aqui a gente tem 3 candidatos da nossa comarca, né? Que é a Norma Pereira, pelo Podemos, o Chicão Caminhoneiro, pelo PSB, e também temos então pelo PTB, perdão, e também temos o Saulo Sabatini pelo Patriota, né? Aqui eu já pego uma outra projeção, que vem de um instituto que acerta 90% das suas projeções para a Câmara Federal, que é o DIAP, né? O DIAP está dizendo o seguinte, que quem deve ser os recordistas de deputados eleitos para a Câmara dos Deputados são o PT, que deve formar aí de 65 a 75 deputados, né? E a gente nem tem candidato aqui do PT, que está na federação com o PCdoB e o PV. O PL, que tem de 70 a 80 candidatos, que deve fazer de 70 a 80 deputados, mas também não tem candidato aqui na nossa comarca, né? Interessante ter tantos bolsonaristas, mas nenhum está no partido do presidente, até porque o PL aqui é muito diverso, né? Ele está formado por gente que está muito diferente desses bolsonaristas mais radicais. Aí, o União Brasil deve formar de 51 a 65 deputados por essa projeção do DIAP, né? Não temos candidato aqui do União Brasil para federal. O Progressistas de 55 a 60, o PSD de 55 a 60, de 42 a 54 deputados, o Republicanos deve fazer de 40 a 49 deputados, o PSDB Cidadania de 22 a 35 deputados, o PSOL Rede deve fazer de 9 a 15 deputados,
O Podemos de 9 a 17 deputados, né? E aí a gente entra na esfera da Norma Pereira, que é do Podemos. Então vejam como é difícil. Ela tem que estar de 9 a 17, pela projeção do DIAP, de 9 a 17 deputados eleitos em todo o Brasil, né? Então é muito voto que precisa conseguir para chegar lá. O PDT, 15 a 21 deputados devem ser eleitos pelo PDT. O Avante, de 5 a 7, o Novo de 4 a 5, PSC de 4 a 8, Solidariedade de 5 a 10, o Patriota do Saulo Sabatini de 2 a 3, então o Sabatini teria que estar entre 2 a 3 deputados do Brasil eleitos, né? Vê como é difícil. A gente está falando do Brasil todo, né? Teria que conseguir muito voto aí mesmo, né? Mas enfim, não está morto quem peleia, né? Tem que esperar sair o resultado das urnas. O PTB, que é o do Chicão, de 1 a 3 também, né? O Chicão, ele é da União Brasileira dos Caminhoneiros, talvez isso ajude a alavancar a candidatura dele, mas é muito difícil chegar com uma estimativa de 1 a 3 deputados no partido. E por fim o PROS, 1 a 2 candidatos. Não quero desanimar ninguém, né? Mas vocês podem fazer essa análise para vocês mesmos. A gente está falando do cenário nacional, não está falando nem do partido dentro do estado, a gente está falando do cenário nacional, né? Onde poucos serão aí escolhidos para entrar no Congresso Nacional desses 513. A disputa para senador talvez seja uma das mais previsíveis dos últimos tempos, porque o Raimundo Colombo vem despontando nas pesquisas. Mas claro, Dário Berger, candidato à reeleição, pode surpreender, pode, e até o Jorge Saif, que é o candidato do Bolsonaro, e que tem, obviamente, né, esse apelo. Inclusive o Bolsonaro neste sábado está fazendo motociata aqui em Santa Catarina, e isso pode ajudar muito na candidatura do Jorge Saif. E talvez seja uma dos cargos onde o eleitorado tem mais distanciamento. O pessoal não está muito preocupado aí com quem são os candidatos a senador, mas no frigir dos ovos vai ter que decidir, e pelo conhecimento, pela popularidade do Raimundo Colombo, que já foi governador de Santa Catarina por 2 vezes, a tendência é que ele leve essa. Agora falando dos 2 cargos principais, né? Governador e presidente. Governador, a gente vive um dos momentos, uma das eleições mais emocionantes dos últimos tempos, porque está muito acirrada a disputa. Ontem foi divulgada mais uma pesquisa do IPEC aqui em Santa Catarina, pela NSC, a última, né? E mostra que o cenário está muito acirrado ali, especialmente entre o Jorginho Melo e o Carlos Moisés, né? O Carlos Moisés começou liderando, o Jorginho passou um pouquinho ele, estão ali quase que no empate técnico. Aí você tem ali já muito próximo deles o Esperidião Amin, o Décio Lima, o Gia Loureiro, né? Então está muito, muito acirrada. Certamente vai ter segundo turno, provavelmente vai Jorginho Melo e Carlos Moisés, mas podemos ter surpresas. E por fim, o cargo de presidente da República, esse está muito, muito claro a polarização, né? Tem gente que nem sabe que tem outros candidatos além de Lula e Jair Bolsonaro. E a última pesquisa da Datafolha, que saiu na quinta-feira, hoje deve sair outra, que é a última, né? Apontou então aí que o Lula pode sim vencer no primeiro turno, né? Pelo critério ali, a margem de erro, ele pode sim levar ainda no primeiro turno, já que ele está próximo de 50% dos votos e basta 50% dos votos mais um para que leve o título. É muito compreensível que aqui em Santa Catarina as pessoas não têm essa percepção da vantagem do Lula, porque é um estado, como eu já disse, muito bolsonarista, o mais bolsonarista do país. E aí o pessoal fica questionando, mas como pode? Se onde que eu vou, falam que vão votar no Bolsonaro, onde eu vou, dizem, mas é porque nós somos apenas uma fração da nação, né? O norte, nordeste do país, que vota muito em peso no Lula, tem um eleitorado imenso, né, a maioria, que está então apoiando o ex-presidente. E aqui, mais para o sul, a gente tem uma preferência pelo Jair Bolsonaro. Lembrando que neste domingo, durante todo o dia, a gente vai estar em cobertura completa aqui do processo eleitoral, e às 4h30 da tarde, ao vivo, eu e a jornalista Poliana Orlonski estaremos comandando aqui a transmissão direto do estúdio do J+, com o Biluca e o Luiz Felipe Marchal, o Luiz Felipe Reinert, nas ruas, mostrando para você tudo o que está acontecendo nesse processo eleitoral. Espero você sempre com foco aqui na nossa região, né? Vamos estar acompanhando muito de perto o desempenho dos nossos candidatos. Até amanhã.